Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 13 de junho. A igreja celebra a memória de Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, ou melhor, de Lisboa e de Pádua. Por que Santo Antônio tem esses dois adjetivos aí? Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasceu em Portugal. Pádua, por quê? Porque ele pregou o Evangelho em Pádua, na Itália. Então, nós chamamos, os portugueses chamam Santo Antônio de Lisboa. Aí os italianos chamam de Pádua. Mas é o mesmo Santo Antônio. Esse grande santo popular, conhecido por todos. Aqui mesmo, a Canção Nova, ela está dentro da paróquia de Santo Antônio. Hoje nós estamos aqui em festa, a paróquia de Santo Antônio. Santo Antônio é um grande homem de Deus, que vivia uma humildade muito grande, uma fidelidade a Deus de uma forma grandiosa, que se tornou um grande pregador do Evangelho, ao ponto de que aqueles homens, os hereges, não queriam ouvir a palavra de Deus. Ele se virou para o mar e disse: peixes que estão no mar, coloque a cabeça do lado de fora, porque eu vou falar. E os peixes começaram a sair assim, colocar a cabeça e ouvir Santo Antônio. E aí houve uma conversão muito grande. Que Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa interceda por cada um de nós e que sejamos santos como ele. Mas o evangelho de hoje é um evangelho, meus irmãos, daqueles que a gente pode dizer assim, é duro demais. Que mexe justamente na nossa espinha dorsal ou no nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? O evangelho de hoje está nos levando à questão da pureza de coração. Nós devemos ter um coração puro. Nós devemos ser santos. Nas bem-aventuranças, que está também dentro desse capítulo do Evangelho de São Mateus, hoje nós estamos em Mateus 5, de 27 a 32. Lá vai falar nas bem-aventuranças que os puros de coração verão a Deus. Para nós vermos Deus um dia, para nós contemplarmos a glória do Senhor, e eu quero muito, e eu sei que você quer também, nós devemos ter um coração puro. E a virtude que nos ajuda a ter esse coração puro é a virtude da castidade. Por isso que o 6º mandamento vai nos dizer que nós devemos viver a castidade. E é dentro dessa questão da castidade
que Jesus, agora no Sermão da Montanha, ele vai falar da questão do adultério, da fidelidade que o casal deve ter. Porque no dia do casamento, aquele homem e aquela mulher, eles prometeram amor e fidelidade um ao outro até a morte. Ou seja, aquela esposa não pode ter uma outra pessoa a não ser o esposo dela. Aquele homem não pode ter uma outra mulher a não ser a esposa dele. Como Jesus está nos ensinando a viver a santidade, ele pega esse mandamento de não cometer adultério, aí ele usa a autoridade dele, porque ele é Deus, e ele diz: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. O que é o adultério? É quando um homem e uma mulher rompem aquela fidelidade que um prometeu ao outro no matrimônio. Aí o homem começa a sair com uma outra mulher. Aí a mulher começa a sair com outro homem. Ou abandona a sua mulher para viver com uma outra. E assim por diante. Aí Jesus está dizendo: não cometerás adultério. Aí ele diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, olha, que olhar para uma mulher, ou aquela mulher que olha para um homem, com o desejo de possuí-la, já cometeu o adultério com ela no coração. Meus irmãos, vocês estão vendo a radicalidade do que Jesus está falando nesse evangelho? Ele não está nem se referindo àquele adultério que acontece quando um homem ele tem contato com uma outra mulher tem um contato com outro homem. Ou talvez, porque existe também esse adultério que está em voga por aí. Deus me livre uma coisa dessa. Eu penso que seja um adultério duplo, quando um homem larga a mulher dele para ficar com outro homem. Ou a mulher larga o esposo para ficar com uma outra mulher. Então, Jesus está indo além. Ele não está falando do contato, ele está falando do pensamento. Aquela mulher começa a ver aquele homem e começa a desejá-lo no coração. Aquela mulher casada deseja aquele homem. E ali ela vai pensando o que ela deveria fazer com o esposo dentro da procriação, dentro de uma forma como Deus quer. E ela vai, no coração dela, ela vai criando tudo aquilo. Ou aquele homem também vai criando tudo dentro do coração dele e vê aquela mulher e vai pensando, vai imaginando. Aí Jesus está dizendo: já adulterou. Precisa de confissão. Precisa buscar um sacerdote imediatamente e se confessar. Traí a minha esposa. Imagine nesses tempos modernos, a internet, o YouTube, que entra lá e todo tipo de orgia, de pornografia e tudo mais. Aquele homem casado chega lá e faz isso. Aquela mulher casada. Às vezes estão com um problema os dois dentro do matrimônio, aí vai buscar aqui nessas coisas. Em vez de resolver a questão, que não, às vezes pode ser que não seja tão fácil, mas precisa resolver, aí fica. Jesus está dizendo que adulterou. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está vivendo isso dentro do seu casamento? Aí Jesus acrescenta: se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o. Claro que não é para arrancar, né? É para dizer: para de ficar usando os seus olhos para o pecado. Se o outro que ele vai... Se a tua mão direita é ocasião de pecado ou a sua mão esquerda, ele está dizendo, então arranca, você está sendo motivo para usar a sua mão. Você tem usado a sua mão para quê?
Você está entendendo o que é que eu estou dizendo aqui dentro da questão da pureza? Na impureza, você tem usado a sua mão, você é casado, você está usando sua mão para quê? O seu olhar para quê? A sua boca para quê? Me desculpa dizer assim, você tem usado para quê? Entrando aí, vendo porcaria e fazendo o que? Jesus está dizendo, arranca. Jesus está dizendo, de fato é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. E hoje em dia as pessoas falam que não tem inferno, que não tem nada, que o inferno está vazio. Tem uns padres por aí que entraram nessa onda e dizem que o inferno está vazio. Bem, realmente, está vazio de santos. Está vazio daquelas pessoas que foram fiéis a Deus. Não está lá mesmo não. Mas aquelas pessoas que levaram uma vida errada, está lotado, está cheio. E cada vez mais chegando mais pessoas. Você está levando o seu matrimônio para o céu ou para o inferno? O que é que você está fazendo do seu matrimônio? Aí no final, Jesus vai dizer agora do adultério, agora ali na carne mesmo. Aqui o primeiro é no pensamento, agora é no dia a dia. Todo aquele que se divorciar de sua mulher, casou direitinho na igreja, agora se separa e está com outra, isso é adultério. Aquela que é casada, separou do marido, agora está com outro, é adultério. E aqui Jesus ele dá um acréscimo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, aí a igreja entra com a questão do tribunal eclesiástico. Uma vez que os dois não estão dando certo, precisa ver se esse casamento ele pode ser declarado nulo ou não. Precisa se ver. Mas não é assim, casei na igreja, abandonei a esposa, pronto. Aí procurei um divórcio lá no civil, pronto, agora apareceu uma outra, agora eu estou com ela, estou feliz para sempre. Nada. Isso é adultério. A tua esposa é aquela que você levou para o altar. O seu esposo é aquele que você levou para o altar. Você precisa entender isso. Não dá para brincar. O inferno está cheio de adúlteros. Você não pode ser o próximo. E aí todos nós somos chamados a viver a castidade. Solteiros, casados, sacerdotes, os religiosos, as religiosas. Que a nossa vida seja uma vida pura, porque só os puros entrarão e verão a Deus. Sejamos santos. Peçamos à Virgem Maria que nós não morramos nesse estado de pecado. Os casais no adultério, os solteiros numa vida de orgia. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.